Boa noite. Hoje teremos a segunda live com o professor Lukaszak Daza para darmos continuidade à primeira live, onde ele iniciou os ensinamentos contidos em sua tese de doutorado, que diz respeito aos fundamentos da Bhakti Yoga. Aguardando aqui a entrada do professor. Namastê. Namastê, Hare Krishna. Hare Krishna. Hoje Boa foi mais noite. tranquilo. Hoje foi mais tranquilo. Eu já aprendi, né? Ontem a gente sofreu, agora tá direitinho, agora foi direto. Sim. No horário. Boa noite a todos que estão chegando. Professor, eu gostaria de dizer que da primeira live a gente recebeu a sua pessoa, mais especificamente, muitos comentários elogiosos. Eu só não poderia parar o andamento da live para ler todos os comentários, mas eu gostaria de ressaltar aqui a todos os participantes que enviem seus comentários. E no momento oportuno a gente vai abrir para as dúvidas também. O mantra seria entoado agora, professor, ou depois da introdução? Pode dar a introdução primeiro, depois eu falo. Aí antes de falar, eu canto o mantra, tá? Ok. Então, manifestando de novo aqui minha felicidade, podemos estar falando aqui sobre esse assunto. E a introdução é para a gente relembrar de onde a gente parou, para então a gente prosseguir. A gente falou sobre o segundo capítulo e hoje a gente vai ingressar no terceiro capítulo. Então, tem alguns tópicos aqui para relembrar. A gente tratou da questão, ouvimos os seus ensinamentos a respeito do entendimento dos teóricos clássicos das belas artes indianas, ao estabelecerem que o prazer é um elemento natural do homem, e a partir disso, a base teórica devocional ela foi sendo construída, costurada, pois as belas artes indianas priorizam as raças ou as emoções que são atingidas, e a partir desse cabedal, né, de conhecimento antigo, foram criados os rolos, um rol de inúmeros bhavas, emoções fundantes, que correspondem às raças que são mais manifestadas, né, apresentadas nas atividades artísticas, seja teatro, cinema, novela, enfim. Houve, então, uma redução deste rol a partir também da discussão de Bodha, que priorizava a questão do amor, e então, a partir dessa redução, se chega à distinção prioritária da filosofia de escolas teístas quanto à diferença entre a libertação impessoal e o sentimento intenso, transbordante de amor entre o yogi e o seu Deus. E talvez daí também a gente tire o ensinamento, a lição que o professor traz na tese, a respeito da diferença entre a mística do ser e a mística do amor, e também daí o entendimento de que o Vaishnavismo seria uma filosofia do amor e não propriamente somente da salvação. Partindo então para o entendimento de Rupa Goswami, que traçou as 5 raças primárias e acrescentando a estas as 7 raças secundárias, que teriam entre si uma relação orgânica antitética, fazendo justiça aí, então, à polaridade da energia psíquica.
Pois não, professor. Certo, você muito bem resumido. Você fez uma boa ementa, tá? Então, mais alguma coisa para você complementar? Não. Tá, então, eu posso começar. Primeiro eu vou cantar uns mantras para nós nos harmonizarmos com os mestres e termos uma noite muito abençoada e que possa iluminar a nossa compreensão, no nosso caminho em direção à realidade suprema, ao belo supremo, ao amor supremo e etc. Porque, na verdade, o meu mestre espiritual, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fala, né, a finalidade da vida, a finalidade da existência, da vida espiritual é prazer, sermos felizes. Que mesmo aquele que é masoquista, ele é feliz no sofrimento. Certo? Mas todos nós queremos a felicidade. Então, vamos começar aqui. Om Jnanati Mirandhatya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Deshatarine Sri Chaitanya Manopistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Então, boa noite, muita paz. Então, complementando, eu gostaria que você, Maria Clara, me conduzisse aqui com perguntas para a gente redirigir baseado no que foi falado na aula passada, né? Onde nós paramos, onde nós podemos continuar. Tá? Tá bem, professor. Eu preparei um rol de minhas perguntas, mas você não gostaria de entrar, talvez, na teoria propriamente dita de Rupa Goswami? Tá certo. Não, o que eu vou fazer uma... Para mim, eu não vou me... como eu vi que o nosso horário não é tão restrito assim, eu não quero passar de 1h30, tá? Mas esse é o nosso teto, né? Se passar por alguma coisa. Então, eu vou fazer um novo discurso para retomar, tá? Porque você me pediu para trazer esta nova reflexão do yoga, que é uma reflexão de Bhakti Yoga, que na aula passada, né, na exposição passada, eu falei situando os 3 andares da existência, da vida espiritual, né? O primeiro é o andar de uma vida harmoniosa neste mundo da melhor maneira, né? Porque o mundo material é temporário, aqui é cheio de... Ele é provisório, ele é problemático, mas se nós vivemos em harmonia com as leis da natureza, com o Dharma, nós temos uma vida mais confortável possível, devido à natureza da alma ser eterna e na sua relação com uma realidade temporária. Então, é a primeira vida no Dharma, e depois falamos sobre o conhecimento espiritual. Então, esse conhecimento espiritual, ele, como você mesmo fez um bom resumo na minha tese, eu coloco o conceito de Bhakti Rasa, de Bhakti, né, que é a psicologia da devoção, que está por detrás da devoção. Porque quando nós estudamos o Vedanta, que se apresenta como sendo o chamado Uttara Mimamsa, a hermenêutica última do conhecimento védico, a primeira hermenêutica, a primeira explicação do conhecimento védico é exatamente a vida no Dharma, uma vida harmoniosa neste mundo. E nisso, o conhecimento védico, a tradição védica, tem em comum com todas as tradições do planeta. Se você vai analisar todas as religiões,
Durkheimianamente falando, não, quando ele tem um livro chamado Experiências Básicas da Vida Religiosa, né, começa exatamente com isso, com o animismo, com o ser humano vivendo em harmonia com o universo. Então, isso é a base de toda a religiosidade. Então, e a religiosidade que é baseada na crença, né, na fé, assim como o cidadão. Ele tem fé no governo, ele paga os seus impostos, não é assim? E aí ele recebe os benefícios sociais. Então, de alguma forma, na religião, aquele que tem fé de que a existência humana não se resume apenas a este mundo, mas nós temos que conviver com algo que é imanente a essa existência e, ao mesmo tempo, a transcende essa vida mística, aí começa a primeira mística, é a mística do sacrifício, a mística do Karmakanda. Ainda é uma mística materialista, que nós vamos viver a nossa espiritualidade, é uma espiritualidade telúrica, uma espiritualidade neste mundo ainda, numa existência temporária, mas ainda assim há a aceitação de que existe algo além, que por detrás de tudo, que o ser humano não está sozinho no universo. Ele tem que conviver com outros seres. A nossa cultura ocidental, com sua base também teológica, humanista, o humanismo, é bom, não critico o humanismo, mas o humanismo tem o seu defeito quando ele torna o ser humano a única realidade importante na natureza. E tudo que existe, do ponto de vista científico, é válido apenas com a moldura no quadro do progresso da humanidade humana. E a visão religiosa mais assim materialista também fala: tudo que existe neste mundo, os outros seres, os animais, tudo que existe é válido como a moldura no quadro da redenção do homem. Então, tanto a nossa visão materialista vê o homem como centro. Então, o humanismo pode ser materialista ou pode ser religioso. Tá? Tem a característica dele que coloca o homem no centro. Então, tudo demais pode ser entendido. Então, essa visão, a religião, no sentido da espiritualidade, do sacrifício, começa a fazer, não, o ser humano existe, ele é importante, ele está num grau de evolução, mas ele não é único. Ele tem que conviver com os outros seres, com os seus outros irmãos. Meu mestre espiritual nos dá o exemplo disso, de que por que os seres humanos são prioridade, os animais não? Ah, porque os animais não são inteligentes. Então, isso vai fazer que essa conclusão, que você pode explorar, matar ou destruir a natureza para o seu progresso, então é a mesma lógica de você pensar, ah, não, o meu irmão, ele tem sérios problemas psicológicos, ele é excepcional. Antigamente a gente falava retardado, né? Hoje em dia não é politicamente correto falar isso. Então, como ele é, então eu posso comê-lo. Então, nossos outros irmãos da natureza, eles têm a consciência limitada e a nossa consciência vai um pouco além de entender o Dharma, mas isso não faz com que nós não tenhamos que conviver com eles. Portanto, muitas religiosidades baseadas assim, elas respeitam, por exemplo, culturas assim, bem telúricas, as culturas xamânicas, por exemplo. Para você entrar na floresta, quando o índio, por exemplo, o indígena entra na floresta, ele sabe que ele está pisando em muitas coisas. Agora, como do ser humano, progressista, não, materialista, entra na floresta, ele só vê o que eu posso explorar aqui. Quais os minérios, quais as árvores que são madeiras de lei. Entende? Então, por exemplo, essa visão do Dharma, essa visão que... Então, por isso, esta mística materialista se contrasta com a mística espiritual. E essa mística espiritual, como se colocou, eu analisei na minha tese, classifiquei na mística do ser e a mística do amor. Qual é a diferença? Um minuto. O senhor tocou na questão do deficiente intelectual. Eu achei interessante lembrar aqui a questão também ética dos kshatriyas, né? Que o mais forte ele defende o mais fraco. Ele não se sobrepõe sobre o mais fraco. E, além disso, também tecer um comentário assim, pela experiência pessoal, que muito embora
o Leonardo, no caso. Eu tenho um irmão com deficiência intelectual e eu tive a oportunidade de vê-lo participar, né, de kirtanas e eventos culturais religiosos. E dá para conferir que a Ananda está presente. Então, assim, há uma inteligência sensorial, talvez até superior do que quem tem o intelecto bem estabelecido, né? Digamos assim. Bem colocado, mas essa analogia ela é interessante porque é a mesma relação. Os animais, não é que a alma é a mesma, o ser é o mesmo. Ele apenas está num nível de evolução que a consciência dele se manifesta de forma diferente apenas. Então, essa visão da capacidade intelectual maior ou menor que existe entre os seres humanos, ela tem que ser colocada da mesma maneira em relação aos animais. Tá? Então, portanto, a mística do sacrifício, ela nos torna seres humanos. E aí, como seres humanos, nós podemos galgar agora a espiritualidade. E nessa mística do sacrifício, ela é baseada na fé. Tá? Mas a fé, ela tem que se transformar em sabedoria, em conhecimento. Não basta ter fé. E, portanto, aí quando nós entendemos a realidade... Por isso está dito no Srimad Bhagavatam que neste mundo tem 3 tipos de pessoas. 2 delas são felizes. E uma delas sofre. Qual o primeiro tipo de pessoa que é feliz? É aquele que é alienado pelo seu atraso intelectual. Aquela pessoa alienada, ele não pode ver o mundo como ele é. E, portanto, ele está sempre feliz. Não é? Está sempre feliz. A alienação é um tipo de bem-aventurança. Você não vê a realidade do mundo. Agora, aquelas pessoas que veem o mundo, vê a realidade como ela é, eles se tornam pessimistas e se tornam pessoas frustradas. São os revolucionários, são os inconformados com a realidade, são os inconformados com a injustiça do karma, com a injustiça social, com a injustiça da natureza. Então, esses são os intelectuais, aqueles que podem ver a realidade como ela é e, portanto, eles sofrem. Por exemplo, a filosofia ocidental, não? Você fala, você já viu algum filósofo que não sofre? A filosofia é baseada numa insatisfação, ver a realidade do mundo e começa a questionar. Então aí nós podemos ver, a primeira pessoa que consegue ser feliz nesse mundo é o alienado. O outro que não é alienado, que tem sabedoria, vê as coisas como elas são, sofre. Por quê? Porque a natureza do mundo é incompatível com a natureza do ser. Agora, o terceiro tipo de pessoas que é feliz, ele não busca felicidade neste, ele busca felicidade no eu. Por exemplo, nós usamos as coisas deste mundo para sermos felizes, por exemplo, para desfrutar. Por exemplo, você tem um banquete bem servido, iguarias, aquilo não dá prazer? Ou então você vê uma obra de arte, uma música, até bonito, assim, de classe, né? Assim, bem feito, não dá prazer. Ou então você vai na natureza, numa praia, numa ilha, numa cachoeira, e aquilo ali, aquela beleza natural, não nos dá prazer. Ou então nós nos encontramos com uma pessoa bonita, a companhia daquela pessoa bonita não nos dá prazer. Ou uma pessoa sábia, que tem sabedoria, também nos dá prazer, não é verdade? Então, todas essas pessoas, ou essas circunstâncias, ou essas condições, nos dão prazer, mas errado. Não nos dão prazer. Elas apenas estimulam a nossa potência, a nossa natureza de sentir prazer. E por isso nós ficamos dependentes dessas condições ou dessas pessoas e objetos, porque são temporárias. E aí nós sofremos, porque o preço do apego ao que é impermanente é o sofrimento. Mas existem aquelas pessoas
que são felizes, esse terceiro tipo de pessoa que eu falei, porque eles não buscam prazer nessas coisas materiais, nessas coisas impermanentes. Por isso, um Upanishad fala, Ramante, Yogino Nante, Satyananda Chit Atmani. Os yogis, os místicos, eles sentem prazer no eu. E, portanto, eles não estão buscando as coisas materiais. Eles não estão buscando prazer nas coisas materiais. Eles buscam prazer naquilo que causa a realidade, aquilo que dá o verdadeiro prazer espiritual. Então, portanto, quando a pessoa constatou não, que o prazer não tem neste mundo, primeiro a pessoa tem fé, ela é religiosa, ela acha que se ela usar uma religião bem feita, fazer uma boa teologia da prosperidade, que a meta da vida humana é, primeiro, viver em harmonia, viver em paz. Segundo, é ter prosperidade material. Sem prosperidade material, você não pode comer, você não pode viver, você não pode ter, você tem que ter alguma prosperidade material. E a terceira meta, em consequência disso, porque você vive uma vida no Dharma, o seu karma é progressivo, e, portanto, ele vai lhe dar prosperidade. Essa é a lógica da famosa teologia da prosperidade. Quando aquela pessoa faz sacrifício, faz dízimo, não faz sacrifício, e, portanto, ela recebe o resultado. E aí, quando a pessoa tem a prosperidade material, o que ela pode fazer? Ela pode ter cama. Satisfação dos sentidos, desejo material. Mas, essas três coisas são obtidas na religiosidade do karma, do dharma, desse mundo. Agora, quando nós nos desencantamos, nos desiludimos com a nossa busca de perfeição neste mundo, aí nós queremos o quê? Moksha, libertar-se. Então, a libertação. Aí começa a mística espiritual. Então, o místico busca o que está além da temporalidade. Ele busca aquilo que está além das dualidades do mundo material. Então, portanto, é dito que a característica da mística é a união, é a busca do não dual, daquilo. A dualidade é causada pela polaridade de raja e tamas, dos gunas, que traz o agradável e o desagradável, o alegre, o triste, o progresso, o atraso, tudo isso é causado pelas dualidades. Mas existe uma realidade que está além dessa polaridade, é o não dual. E essa realidade não dual é o ser, é Deus, é o Brahma. Por isso que o Vedanta é o passo na mística. O conhecimento do Vedanta. E o conhecimento também do Yoga, que também segue essa mesma lógica do Vedanta. Entende? Yoga, o sentido de Patanjali, porque Patanjali, no seu Yoga Sutra, ele estabelece um caminho de mística. As pessoas ficam no caminho karma do yoga, né? Entende? Asanas, entende? Pelo asana, pessoas que têm ela quer ter uma vida uma postura mais confortável neste mundo, mais segura. Pelo pranayama, ela começa a mexer com a energia para desenvolver sídhis, perfeições. Então, podemos ver que muitas pessoas que usam o yoga no seu estado primário, né? Como Patanjali coloca, né? Antaranga Yoga e Bahiranga Yoga. Entende? Bahiranga é o lado externo dos angas do yoga, não? Que é uma vida ética correta desse mundo dos yamas e yamas, uma postura correta, confortável, para que você possa meditar na sua vida, viver consciente, e aí a respiração, conhecimento da respiração e a expansão daquela energia que a respiração nos traz, expansão do prana, e aí vai aquilo que leva ao controle da mente, ao controle dos sentidos, que permite que a pessoa possa, assim, tendo acesso a esse aspecto externo do yoga, entrar no antaranga, não é verdade? Que começa com o quê? Dharana, dhyana e samadhi, que é tecnicamente chamado por Patanjali como sendo samyama, né? Samyama. Samyama é o nome coletivo de Dharana, dhyana e samadhi. Tá? Então, portanto, essa parte
do yoga, ainda ela está um pouco comprometido com karma, né? Sim, Por quê? os samskaras, os vitarkas, né? E os vikshepas, que são os obstáculos dispersadores da mente. A gente costuma confundir, né, os dispersores da mente. Até salientei aqui um ponto para a gente falar a respeito disso, que é interessante traçar aqui, que dos sutras 1.23 a 1.25, ele cita as características de Isvara, e ele fala sobre Isvara, Pranidhana, Patanjali. O 2.45 também faz referência de uma outra forma, e eu salientei aqui também os sutras 1.30 a 42, que ele fala a respeito desse controle do Vimana, né, do veículo da mente. E o Vikshepa seria como se fosse a dispersão, a projeção da mente no mundo, considerando também aquela analogia com os espectadores e a obra de arte. Então, dessa forma, esse aspecto que Patanjali trouxe no seu Yoga Sutra, o seu Yoga Sutra, na verdade, ele se distingue bem dos outros conhecimentos técnicos do Tantra Yoga, ou Hatha Yoga, especialmente que é ensinado no Hatha Yoga Pradipika, Gehendra Samhita, que nos dão as bases técnicas. Por exemplo, no Yoga Sutra, Patanjali não explica os tipos de asanas, os tipos de pranayama, não. Entendeu? Ele, de maneira muito elementar, ele explica, né? A asana é stita, sukha stita, confortável e estável. Então, o que é importante? É como eu falei na aula passada, o começo dessas literaturas mais do Hatha Yoga, de Shastras, né, como o Hatha Yoga Pradipika, ele diz que esse conhecimento são degraus para levar ao Raja. Então, Patanjali nos deu o Raja. Ele nos deu a perfeição do yoga, que é poder meditar nessa realidade espiritual. Então, nesse sentido, esse aspecto de Patanjali, ele é similar à proposta do Vedanta. A proposta de Atato Brahma Jigyasa. Que isso Vyasa nos dá nos primeiros aforismos do Vedanta Sutra, em oposição ao que Jaimini, que é o grande sábio védico, que estabeleceu o sistema do Mimamsa, que disciplina todos os rituais védicos, ele fala Atato Dharma Vigyasa. Agora é hora de entender o Dharma. Então, a vida começa ali. Mas o Vedanta, ele vai quando a vida humana se desenvolveu, agora você transcende a vida humana e se torna divino, se torna... Moksha faz com que você considere que ser humano é uma ilusão. Como qualquer outra coisa. Nós temos que transcender até mesmo a humanidade. Temos que transcender até o mesmo Dharma, que nos torna humano. Mas você não pode transcender algo que você ainda não viveu. Nós temos necessidades. Essa base. Então, portanto, o conhecimento védico ele é muito plural. Existe que coisa que a nossa cultura ocidental, as religiões, elas consideram que a minha visão é a verdadeira e todas não. Os Vedas falam cada pessoa está num nível de evolução, um está no nível do karma, e por isso o cristianismo Bhagavad Gita, o sábio não deve agitar a mente dos ignorantes da pegada dos rituais. Ele tem que entusiasmar ele para que ele execute aqueles rituais e assim possam se purificar e progredir. Então, dessa mesma maneira. Então, nesse sentido, eu quero falar agora sobre a mística, né? Por isso que eu citei essa colocação, como Yoga Sutra nos dá essa mística. Você colocou essa parte que fala sobre, inclusive, esse verso, né, que você falou, né, 2.45, né, entende? Que Samadhi Siddhi, ele não vem apenas pelo processo do samyama, entende? Mas isso é a mística. E esta mesma mística de você alcançar o Samadhi pela graça de Ishvara, rendendo a ele, ou pelo sadhana de galgar, se qualificar para o Shamyama, e, portanto, trabalhar na meditação, concentração, meditação, Samadhi, que é essa parte. Por isso que eu sempre falo na brincadeira, o Patanjali, ele mostra que para chegar ao Samadhi tem uma escada, que são os angas, não é verdade?
Mas logo, logo, nos primeiros 2 degraus, tem uma portinha, que é o quê? O elevador. Ishvara Pranidham, que leva lá para cima. Então, portanto, apesar de Ishvara Pranidham, algumas pessoas consideram que é para o sentimentalista, mas não é para o sentimentalista. É interessante, professor, que ele fala das raças também. Quando ele cita justamente entre o 1,30 e o 1,42, as maneiras que nós poderíamos controlar esses dispersores da mente, que confundem, né, a origem dos anseios da alma com os obstáculos que induzem ao conhecimento parcial, não todo da realidade. Ele cita a paixão, a amizade, o amor. Eu vou alcançar esse sutras aqui, mas que quando isso auxilia até como uma base para o niyama, né, do controle da mente, da ponderação dos opostos. Ele fala, é o 1,33 especificamente. Ele fala da amizade, do conforto, da compaixão, do sofrimento, da alegria, da indiferença e da maldade, né, e da virtude. Então, eu entendo aqui que também é uma aproximação da ideia... Ele fala que essas coisas, como do 32 ele fala, né, para se livrar dos vritis, né, das dispersões causadas por vritis, existe a prática que é chamada Ekatattva Abhyasa. Ekatattva Abhyasa, ou seja, a prática da verdade última, da verdade única. Aqui que eu estou falando que exatamente o Patanjali, ele também chega no ensinamento do Vedanta, que é realizar Brahman, que é o ser único, é a verdade única. Então, nesse sentido, na mística. Então, agora que nós já casamos, né, Yoga Sutra na sua hermenêutica última, não na sua hermenêutica primária, né, como também a hermenêutica última, que é o Vedanta. Então, o Vedanta, ele vai realizar o Brahman, o absoluto. Então, portanto, as escolas do Vedanta, algumas pessoas pensam que Vedanta é sinônimo com a Advaita Vedanta apenas. Mas não é sinônimo. A Advaita Vedanta é uma das interpretações do Vedanta. Todas as escolas do Vedanta, tanto a escola gnóstica de Shankaracharya, né, do Smarta, né, da tradição Smarta de Shankara, como as escolas Vaishnavas, Bhakti, como também a escola Shaiva, que existe um pensador também vedantista, eles não discordam sobre a natureza não dual do Brahman. O Brahman está além da dualidade daqueles que estão presos no sacrifício. O grande problema é que as pessoas não entendem isso e quem não tem a vivência mística de Bhakti, bota Bhakti junto com o karma. Porque karma é ritual. E a pessoa pensa que Bhakti é também ritual. Certamente existe um estado inicial de Bhakti para os neófitos, que o Rupa Goswami explica claramente, que é o Sadhana Bhakti, que é ritual. Enquanto você ainda não tem a vivência, você não tem a graça de ter entendido essa realidade. Então, o Samadhi de Bhakti é baseado em graça. É um caminho descendente. Você se expõe, você se humilda, usando a linguagem do professor Hermógenes, né? Você se humilda perante esse absoluto e ele se revela. Enquanto que o Vedanta Advaita é uma escola gnóstica. Para eles, Bhakti é interpretado de outra forma. Bhakti é apenas usar as emoções para se concentrar no ser. E depois você... Então, a Bhakti não dá moksha, ela apenas conduz ao Jnana, ao conhecimento que vai dar moksha. Então, há essa interpretação. Algumas escolas do Vedanta consideram que este Brahman é impessoal, tá? Nirvishesha, sem variedade, sem diversidade, que toda diversidade, todo vishesha é causado pelos gunas, e como o Brahman é nirguna, e portanto ele não tem variedade, qualidade ou personalidade. Agora, a visão dos místicos Bhaktas, Vaishnava, porque existe uma tradição Bhakta
Nirguna também, não podemos esquecer isso, vocês sabiam disso? E um grande pensador na Índia, que se destacou também no renascimento de Bhakti medieval na Índia, que é Kabir. Este grande poeta indiano, Kabir, ele é considerado um grande místico Bhakta, mas o Bhakta dele é Advaita. Ele usa o Bhakti como um meio para se fundir em Deus. Enquanto que a tradição Vaishnavas, ela vem que esse Brahman, o problema não se discute se Brahman é não dual ou não. Não. Todas as versões do Vedanta consideram que ele é não dual. Até a tradição Bhakti. Agora, é a natureza dessa não dualidade que é interpretada de uma forma diferente. Para a tradição Vaishnava, Bhakti, este Brahman, ele é tudo. Como o Upanishad fala, né? Eka eva advityam, o um sem o segundo, isso não é abandonado. Mas esse um sem o segundo, ele tem variedade, ele tem diversidade, assim como o fogo. O fogo, por ser uno, ele não deixa de ter energias que são distintas, como o calor e a luz que nós falamos na aula passada. Então, a não dualidade de Deus comporta a variedade, mas não é a variedade causada pelos gunas, pelas qualidades da matéria. A qualidade da matéria apenas reflete uma diversidade arquetípica que existe no plano espiritual. Então, portanto, assim como o fogo é um, mas ele tem natureza bem distinta de calor e luz. Então, de uma forma, o absoluto Brahma, ele é não dual, mas ele tem diversidade que não nega essa dualidade. Assim como o fato da energia do fogo ser distinta, ter natureza própria, não gera dualidade no fogo. Por quê? Porque apesar dessa diversidade, são realidades, elas são relativas, não são absolutas. O ser absoluto é único, mas os seres relativos são muitos. Essa pluralidade são dos seres relativos, mas esses seres relativos são eternos. Então aí, assim como no Vedanta, essa dualidade, também na parte da mística estética, que procura interpretar que este Brahman é raça, existe a escola que adota a visão também do Advaita, que só o Shantarasa, o Shanta da unidade e do conhecimento da não dualidade que dá essa paz. Essa paz, ela tem que ser obtida, ela está por detrás de todas as outras emoções. Enquanto que o Rupa Goswami discorda isso. Ele fala que não, essa diversidade. Então, com isso, nós acho que chegamos até onde nós paramos, que nós começamos a mostrar, né, essa natureza. O que é o conceito da raça clássico de Bharata e como a diferença. Então, talvez aqui você pode agora tentar trazer as dúvidas, os comentários, para a gente poder expandir, ou se tem alguma coisa a mais que tem que ser esclarecida. Quem estiver presente e quiser fazer perguntas, por gentileza, podemos aqui ir trabalhando em cima delas. A gente fez um comentário sobre aquela questão, né? Como é que a gente poderia corrigir a visão pessimista, poderia ser pessimista se tudo no mundo material, no mundo objetivo é miséria e sofrimento, né? E Patanjali, ele fala de uma maneira otimista quando ele diz que o sofrimento que ainda não chegou, ele pode ser evitado. Aí a gente volta à questão da consciência em relação às ações e ao karma invisível, né? Ao resultado invisível das ações, o karma que ainda viria, porque o karma que a gente já plantou, digamos, a gente vai semear. Não tem como evitar. A gente pode, então, começar com as atitudes no presente. Nessa colocação de Patanjali, ele não está falando sobre a mística, ele está falando sobre essa realidade deste mundo que tem que ser transcendida. Então, nesse sentido, o Yoga Sutra de Patanjali muito antes de Freud, muito antes de Reich, Jung, nos trazer, sistematizar a nossa psicologia aqui no Ocidente, não.
Você já encontrava essa psicologia presente primeiro também, como também em Buda, né? Sobre analisando o sofrimento. E Rupa Goswami nos traz, com a teoria da raça, uma psicologia dessas emoções. O yoga e o Vedanta, o mesmo Sankhya, né? Ele já fala sobre os kleshas, e, portanto, há uma possibilidade de uma pessoa encaminhar uma vida, entende, mais sensata, que é o que Buda fala, o caminho do meio, que é o caminho do sato. Enquanto você está na dualidade de Viragem, Tamas, que é exatamente isso que talvez o que Patanjali está tentando colocar nessa situação que você falou, não? Que nós temos que ter um tipo, para que você possa alcançar Samadhi. O Patanjali não tem uma preocupação no seu conhecimento de nos falar sobre o que está além de Kaivalya, do que está além de Moksha, que é bem diferente da tradição Vedanta. Vaishnakirupa Goswami tenta trazer. Ele vai numa outra dimensão, numa outra revelação. A tradição do yoga que Patanjali personifica é fazer. Estamos buscando o prazer no mundo e sofrendo. Certo? Agora, você tem que buscar, entende, o prazer no eu. Entende? E ele nem mesmo fala sobre este prazer, que é o prazer que vem pela revelação. Porque Patanjali, ele, apesar dele ainda, nesse sentido, não diferir muito do Advaita, na sua ênfase em Kaivalya, que é o Moksha, ele deixa ali nas entrelinhas que existe, quando ele fala sobre o Isharu Pranidhana, que ele deixou ali, ó, implícito, entende? Deixando esse caminho aberto. E é a mesma coisa que Rupa Goswami faz. Quando Rupa Goswami analisa a raça a raça conjugal, né? Que ele faz, que Bharata também fala, né? Sringara, uma das raças, uma das emoções que é rati, que é o apego, se transforma em amor, ele expande isso, dando as nuances do amor. Então, quando ele analisa isso, ele faz uma gênese progressiva das emoções. Assim como os elementos, no Sankhya se descreve que o elemento mais sutil é o éter. E a qualidade do éter é o som. E quando ao som surge a qualidade do tato, o éter já se torna ar. E aí o ar tem a qualidade do tato e do éter, porque ele inclui o éter. E aí, quando ao som, ao tato, surge a qualidade da forma, da luz, aí você tem o elemento fogo. O fogo tem luz, mas ele também tem tato. Encosta no fogo para você ver. Você sente ele, não sente? E ele também tem som. O fogo tem um barulho. Então, tu pode ver que os elementos, indo do mais sutil aos mais densos, eles vão acumulando as qualidades dos mais sutis. E aí, quando ao som, quando ao tato, e a cor e a forma que tem no fogo, lhe é acrescentado o quê? O gosto. Aí você tem a água. Eu sou Krishnadino, eu sou o sabor da água, tem gosto. Mas ela também tem cor. Mas ela também tem tato. E ela também tem som. Vocês podem ver que os elementos, à medida que vão ficando mais densos, eles vão com as qualidades mais sutis. E aí, por fim, quando a última qualidade sutil se acrescenta ao elemento, uma rabuta, né? Essa qualidade são chamadas as qualidades sutis do som,
do cheiro, certo? Aí você tem o quê? A terra. Uhum. Porque a terra tem cheiro, mas a terra também tem gosto, a terra também tem tato, a terra também tem cor, tem forma, e a terra também tem som. Então, usando essa analogia que o Sankhya explica na formação dos elementos, vamos utilizar para explicar a gênese do amor. As raças. Professor, a gente pode também utilizar essa mesma lógica para os lokas? Também, porque os lokas eles estão situados em diferentes dimensões dos elementos. Mas só que eles são outro tipo de raciocínio. Eu só vou complementar a minha ideia aqui de fazer essa analogia das emoções com os elementos. Vou dar um exemplo. O amor. Então, em vez de falar sobre rasta, vamos falar sobre bhava, né? Porque bhava está intimamente ligado à rasa. Bhava é a forma crua da emoção e rasa é a forma madura, é a forma já desenvolvida, não é verdade? Sim. Tá certo? Então, como o Rupa Goswami, ela analisa, entende, a expansão de Sringara, que na verdade, para Bharata, Sringara, ela vem de rati, de apego. Então, o Rupa Goswami pega tanto o bhava de apego como o rasta de Sringara e expande. Então, vamos expandir primeiro a emoção, né, que seria o bhava de paz, tá? Shanti. O bhava de paz, o que na verdade, desculpe, paz, o Shanti é raça, não é bhava. O bhava é o conhecimento, tá certo? O conhecimento do ser leva à paz. Isso é o Vedanta, não? É o Ananda, chamado Brahmananda, tá? Então, quando você realiza o ser, a realização do ser dá um prazer. Esse prazer é Shanta, tá? Então, o Shanta, ele tem esse sentimento de quando você, o yogi, realiza Deus no coração. Quando o yogi fez todo o seu trabalho de casa, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, entende? Pratyahara, Dharana, Dhyana, aí chegou em Samadhi, ele alcançou o Siddhi de Samadhi, que é Kaivalya, essa identidade. Quando ele chegou nessa condição da sua perfeição, aí ele vem naquilo que, logo no primeiro pada, né, no primeiro capítulo do Yoga Sutra, ele é chamado o quê? Kaivalya Pada, desculpe, Samadhi Pada. Samadhi Pada, porque ele começa já definindo. Patanjali já conta o fim do filme. Não é assim? Ele já faz a definição de yoga, ele faz uma definição teleológica de yoga, significa, ele definiu o yoga como a meta do yoga, que é o quê? Yoga Chitta Vritti Nirodha. Então, todo demais volta nisso, não? Essa perfeição. Então, portanto, quando você está com a consciência purificada, você não gera mais nem... Você não tem sanskaras que vai fazer você pensar, desejar, sonhar. Não vai ter nada na cor. Você está limpo. Então, ela limpa, ela pode ter... E essa limpeza, ela é causada por quê? Samadhi, por comunhão com o absoluto, com o Brahman, com Deus, como o Ishvara. Então, quando você está em comunhão com ele, aí vem o Siddhi superior. Se você usa o yoga para meditar nas coisas do mundo, você alcança também Samadhi, mas é considerado um Samadhi inferior. E você alcança Siddhi,
CIDs inferiores também. Porque o que é o CID? O CID é o resultado do Samadhi. Se o seu Samadhi é comunhão com o absoluto, você começa a entender a sua natureza como parte integrante dele. Então, é uma não dualidade inicial. Então, esse tipo de realização, ela tem uma experiência emocional, que é o conhecimento da identidade, da unidade. Então esse conhecimento, ele amadurece pela meditação e se torna Shanta. Shanta Rasa. É o primeiro amor. A primeira forma de Bhakti é Shanta. A gente tem uma pergunta da Patrícia. Por que ficamos presos à dor muito tempo, principalmente quando vivemos um luto ou uma grande decepção? Nós ainda estamos sofrendo pelo nosso apego. Certamente, o apego àquilo que é temporário, como você falou, é o caso do luto. Quando nós temos alguém que nós gostamos ou que somos apegados, entende? Nós sofremos pela perda daquele objeto que era uma fonte de satisfação emocional ou satisfação psicológica. Então, isso gera um sofrimento. Mesmo que não seja só de sobrevivência, de manutenção, mas é emoção. Eu gosto daquela pessoa, estou pegado àquela pessoa. Então, pela perda de uma relação que eu tinha como garantida, por estar iludido, pensar que eu sou o corpo e ela é o corpo, e, portanto, a nossa relação é baseada no corpo, certamente eu vou sofrer. Então, o luto é uma necessidade, é um momento, é um ritual, é um rito de passagem. Momentos de transição da nossa vida requerem ritos de passagem. Todas as religiões do planeta têm os sacramentos, que são ritos de passagem. Porque é dito que quando há mudanças de fase pela outra, aquele sandhi, aquele momento de transição é frágil. E, portanto, naquele momento, você tem que se fortalecer. E, portanto, nesses momentos de transição da nossa vida, no nascimento, tem que haver um ritual que é chamado sanskara, para fortalecer aquele momento. Tá? Na hora que você casa, é um sanskara. Você está passando... Pô, as pessoas não fazem isso. As pessoas normalmente têm um ritual que é despedida de solteiro. Não é assim? Que é um sanskara. Mundano, mas é um sanskara. É um rito de passagem, na verdade. Na vida da pessoa tem todo o tempo de vida. O desapego de uma memória, de um tempo de vida. Que você está saindo, que você vai entrar em outro. Você entrou na faculdade, tem que ter o quê? O batizado, né? O calor. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, minha turma de filosofia não teve trote, né? Então não foi, poxa, estava todo mundo triste, reclamando, porque eles sentiram que não houve o rito de passagem. Sim. Tem relação também, professor, com a Abhinivesha, né? A questão do pertencimento, um dos kleshas. Exatamente. A Abhinivesha, ele é o rito de passagem que volta, que faz você para uma oitava superior da ilusão. Não é assim? Uhum. Como você vai numa nota musical, do, ré, mi, passa, aí você passa para uma superior. Então, a Abhinivesha não resolve. A Abhinivesha não é moksha. Ele faz você voltar à ilusão de novo e manter de novo o Rasha, Dvesha, ele alimenta, entende? O novo ciclo de ilusão numa nova oitava, uma oitava superior, o inferior. E o senhor acha que assim, a elaboração desses momentos, né, de muito desengano, de uma perda muito forte, de uma frustração muito forte, são treinos para a própria morte, digamos assim? É um renascimento em vida. Na vida, todo momento de transição tem que ter um rito de passagem. Pode ser que nós não temos consciência que ele é, mas se nós observarmos, dá uma risada. A pessoa está ali,
Tá no relacionamento, aquela paixão louca, de repente se desilude, a pessoa se desengana com a pessoa, entende? E aí, imediatamente, o que ela faz? Ela entra para o outro, sem o rito de passagem. Uhum. Quem já teve experiência disso? Aí ela cai numa roubada pior do que aquela que deixou. Entende? Fruto da dependência emocional. Então, na vida, tudo tem. Então, voltando à pergunta de quem fez, né? O luto, são necessidades. E você não vai resolver o problema da vida, você vai aprender a conviver com aquilo. Entendeu? Sim. Patrícia, se você estiver escutando, dá um retorno para gente. Patrícia é uma pessoa muito boa. Professor, então, a gente poderia, então, falar sobre os loucas? Eu achei que tem uma relação com essa questão das raças por conta da sutileza dessas camadas, né? Os loucas, eles estão situados... De acordo com a cosmologia védica, que eu ensino no meu curso, que eu já fiz a propaganda, né? O universo foi criado em várias camadas. Brahma, quando ele cria os 7 mundos superiores e os 7 mundos inferiores. Esses 7 mundos inferiores, ele pode ser comparado com os chakras do universo. Assim como no nosso corpo, nós temos o chakra. Chakra básico é terra, chakra umbilical, água, o plexo solar é o fogo, coração é o éter, entende? Desculpe, o coração é o ar, a garganta é o éter e a mente é a mente. Ou seja, entende? E o chakra frontal é a mente, tá? E o chakra coronário, né? Ele não está ligado aos elementos. Ele é o que conecta você com a dimensão mais sutil, entende? Então, portanto, esses sistemas planetários, eles também estão ligados aí. A Terra, por exemplo, é o elemento Terra, certo? Então, os 3 primeiros lokas, que é Bur, Bhuva, Swar, que nós cantamos na introdução do Gayatri Mantra, né? Om Bhurbhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodhayate. Então, primeiro, assim que você fala, é que o Gayatri Mantra, ele é um mantra para nos capacitar a concentrar nossa consciência, a ter um entusiasmo na meditação. Então, aí ele fala, para que você possa, nessas 3 dimensões. Então, Bur é a Terra, o plano terrestre onde nós estamos, o mundo do karma. Bhuva é a atmosfera, é o mundo de transição entre o mundo terrestre ao mundo celestial, que é o mundo do fogo. Na Terra predomina terra, com água também. Os elementos estão presentes em todos, mas é o predomínio da Terra. A atmosfera predomina a água. Por isso que os corpos, os seres sutis que vivem na atmosfera, são feitos de ectoplasma. O ectoplasma, ele é vapor. Sabia? Ele pode ser levado pelo vento. Então, os seres que estão nessa dimensão, a atmosfera, que é chamado Bhuva-loka, é o mundo intermediário, ele é um momento de fase, de transição entre a vida na Terra e a vida no paraíso, que é o mundo dos antepassados. E lá, os corpos são corpos de luz. A variedade, a diversidade, os elementos são tudo compostos de fogo. Então, terra, água e fogo predominam na região que é chamado Martyaloka, o mundo da morte. A morte acontece aqui. Então, a alma, ela vive na Terra, acumula karma, e aí ela vai para o paraíso, onde ela desfruta do seu Kred Karma. Aí, quando o Kred Karma acaba, ela nasce. Mas existe também
uma outra dimensão inferior da Terra. Apesar da Terra ser o primeiro sistema planetário superior, existe uma dimensão interna ou subterrânea, Netherlands, subterrânea, são os mundos subterrâneos, que são 7 mundos patalas, onde vivem os seres das trevas, ou melhor, os seres da ignorância, que têm grande tecnologia, mas eles não são seres sutis, como aqueles fantasmas, espíritos que vivem em Buva. Mas eles são seres muito poderosos, são seres reptilianos, que têm muito poder tecnológico. Então, ali ainda está na dimensão da Terra, tá? Mais densa. Agora, quando você sai dessa dimensão e abaixo dessa dimensão subterrânea tem os infernos, que está conectado também ao mundo, a Suar Louca, porque Suar Louca é o mundo dos deuses, dos devas, os senhores do karma. Então você vai lá, ele julga o seu karma, aí você renasce. Então Krishna diz que existem 2 tipos de morte. Aquela morte que tem volta, que você ainda está preso no seu karma, você vai no sistema planetário, se prepara, o seu corpo sutil é reprogramado para o próximo nascimento, e aí você volta. Então você fica no samsara. Mesmo os seres mais atrasados, digamos, né, essa dimensão mais infernal, eles têm condição de evoluir. Tem toda, né? Não existe, no conceito védico, não existe céu e inferno eterno, como o cristianismo, o judaísmo, o islamismo não dá a ver. O que é chamado paraíso é uma condição que existe onde moram os devas, os senhores do karma, e as almas piedosas podem viver com eles num período de transição, onde os seus corpos são acostumados a uma vida de prazer no próximo nascimento. O verdadeiro paraíso é o outro nascimento. E o verdadeiro inferno, a alma, da mesma forma, ela vai no inferno, onde ela se prepara para o seu próximo nascimento de sofrimento. Vou dar um exemplo. As pessoas falam, no céu e inferno é apenas uma coisa simbólica. Não é simbólica, é real. É tão concreto quanto a nossa vida aqui. Vou dar um exemplo, como que o céu e o inferno existem. Quando nós dormimos, o yoga explica que nós temos vários corpos, os koshas. Anandamaya kosha, o corpo físico. Aí você tem o pranamaya kosha, o corpo energético, não? Aí você tem o manomaya kosha, que é o corpo emocional, né? Que é a mente emocional, onde são sentimentos, desejos e pensamento. Aí você tem o vijnanamaya kosha, que é o corpo búdico, o corpo de intelecto. E, por fim, o anandamaya kosha, que é o corpo causal. Então, com esses corpos sutis, quando você sonha, você sai do seu corpo físico. O seu corpo energético sai na hora do sonho e leva os corpos sutis junto com a alma e ele fica preso por um cordão prateado quando você sonha. Aí você, desses corpos sutis, você entra em dimensões sutis do universo. Você passa Buva louco, ou mesmo sualo, você pode entrar nessas dimensões sutis, ou mesmo até infernais. E fica lá, e quando você está... Eu vou mostrar o que é ir... O que acontece quando nós sonhamos? Nós, basicamente, temos 2 tipos de sonho. É aquele sonho maravilhoso. Você sonha, você está no paraíso, não é? Sabe aquele sonho que você quer bater em quem te acorda? Quem já teve esse tipo de sonho? Não é? O que aconteceu? Você, no seu corpo sutil, entrou em dimensões paradisíacas do universo. Então, vislumbre e criou, a mente cria condições sutis para você viver aquela realidade do sonho, que é maravilhosa. Agora, nós também, às vezes, quando sonhamos, temos pesadelo, que é o contrário. No pesadelo, você está ali sofrendo. No pesadelo, você é como situar-se numa condição infernal. Então, o que acontece? O céu e o inferno, pós-morte, é um tipo de sonho paradisíaco ou sonho infernal, que é
necessário no processo de transição de uma vida à próxima. Porque quando nós morremos, o corpo sutil nosso está programado para funcionar neste corpo. Mas quando esse corpo deixa de existir, o que acontece? Ele fica no ar. E é necessário um período de desintegração deste corpo sutil, ou melhor, de programação para que ele possa renascer. E onde isso é feito é exatamente isso, no paraíso, para um nascimento muito paradisíaco, e o inferno para uma vida de miséria, às vezes em formas inferiores. Então, o que é chamado céu e inferno são apenas lugares de programação que o corpo sutil da alma já se acostuma a desfrutar ou a sofrer. E aí ele nasce neste mundo uma vida de prazer ou uma vida de sofrimento, que é uma vida infernal. Então com isso que esses elementos, estou falando dos loucos, né? Agora, quando você se livra do karma, você pode alcançar os 4 loucas superiores, que já está ligado aos elementos mais sutis, tá? Vai além. Aí é terra, água, fogo, ar e éter. No éter é o planeta de Brahma. E esses do ar é o planeta dos sábios, que eles vivem são corpos que não são iguais aos nossos. São corpos sutis, de luzes que não são iguais às nossas luzes. Então, nesse sentido, é a programação. Tá? Então, é isso. Mas só para não perder o exemplo que eu estava dando ali, eu vou parar aqui essa explicação dos loucos. Não sei se era isso que você queria saber. Isso mesmo. Muito obrigada, professor. Tá. Então, só vou voltar na minha enumeração que eu já fiz a comparação dos elementos, agora das raças. Então, quando até uma participante aqui, uma participante fez uma menção que você ia falar sobre o amor. Mas aí você tá, seu pensamento. Então, vamos lá. Então, o primeiro aspecto do amor no nosso mundo, vamos no nosso mundo. O amor platônico. Quem de nós, na nossa juventude, até infância, não teve um amor platônico? Como era o amor platônico? Ei, Maria Clara, como foi seu amor platônico? Um amor baseado em fantasias, né? Fantasia. No amor platônico, você tem o seu ideal daquela pessoa que você se apaixona, mas você admira. Não existe nada mais do que a admiração no amor platônico, não é verdade? Se passar disso, ele deixa de ser platônico. Tá certo? Então, naquele amor, existe admiração. Então, este amor platônico, ele equivale ao primeiro tipo de amor que foi descrito por Apurupa Goswami, que é Rati, que se transformou em Shanta. Shanta é contemplar Deus, e é assim Bhakti começa quando o yogi, purificando a sua consciência, ele medita, mas ele não medita no vazio, como é a proposta do Advaita, meditar apenas no Mahavakya, sou ele, eu sou ele, eu sou ele, eu sou ele, sou Ram, que você já cria um vriti na mente. Você já, a priori, você determina o resultado da sua meditação, que é meditar para alcançar esse samadhi, que é fundir-se no todo, que é um siddhi, que é chamado Sayudhya Mukti. Então, o yogi, ele não medita apenas no ser, mas ele medita em Deus. E, portanto, aí é um tipo de bhakti, que os yogis meditam em Deus no coração. Por isso, existem muitos textos nos Upanishads, nos Puranas, que explicam esse tipo de bhakti. É Shanta Bhakti. Meditar em Deus no coração e entrar em comunhão com Deus. Então, é exatamente isso, é chamado Shanta, é neutro, você apenas é admiração distante, passiva do absoluto. Esse é o primeiro aspecto do amor, o amor platônico. Então, quando há o amor platônico, estou fazendo essa analogia
analogia para a gente poder fazer essa correlação. Além da admiração que caracteriza o amor platônico, surge o quê? Um movimento, uma ação. Você dá flor para ela. Manda uma carta. Mudou, não mudou? Aí você se tornou o quê? Você começa a querer servi-la, não é verdade? Ou servi-lo, fazer algum serviço, gente. Dar um presente, ou pelo menos dar algo. Aí o amor já tem essa configuração de dácia, amor servil, amor de servidão. E inclui a admiração, certo? Mas só que não é passivo, é ativo, que leva a ação ao serviço. Mas ainda assim, há uma emoção de que Deus é grande. Há uma distância, não é assim, do objeto do amor. Tanto no platônico, você não tem coragem de chegar. O mundo de servidão, ele serve humildemente, na verdade. Mas vamos analisar isso, tá? Lembra que eu falei dos elementos? No fogo, no éter, e depois no ar, no ar vai aumentando, entende? As qualidades. Então, o amor também, na medida que ele vai intensificando, ele adquire mais qualidades. A qualidade de admiração tem a qualidade de serviço. Mas só aí, quando aquele amor cresce ao sentido de você diminuir, mudou algo. Mudou algo. Você ainda admira. Você ainda quer servir. Mas só que a distância entre você e ele deixa de existir. Você se sente no mesmo nível que o objeto do seu amor. Aí seu amor, aí ele evoluiu, ele tem um elemento emocional maior que é amizade. O amigo não se sente inferior ao outro. Existe amizade que um amigo que seu amigo ele é superior ou inferior a você? A amizade é exatamente a essa fraternidade. Há ainda admiração, há ainda atitude de servir, mas o sentimento de distância faz com que você diminui e você tenha amizade. Então, você pode ver como a nuance, isso chama-se Sakya. Sakya é amizade, amor de amigo. E aí, mas o amor de amigo inclui o sentimento dos outros amores. O amigo também serve, o amigo também admira, não é verdade? Mas ele tem algo que o servo não tem e o amor platônico não tem. Tá claro? E aí, ó, vamos fazer essa gênese de qualidades sendo incrementadas. Quando há esta admiração, quando há esse ato servil, quando há esta fraternidade, surge o sentimento de que você se sente superior, olha, ó, ao objeto do seu amor. Não aquela superioridade opressora, mas a superioridade que gera o sentimento de proteger. Você quer proteger o objeto de seu amor. Aí o amor já surgiu, adquiriu outra nuance, que é amor, é chamado Vatsalya. Amor parental. Amor de pai, amor de mãe. A mãe ou o pai admira o filho, não admira? Serve o filho, não serve o filho? Tem amizade com o filho, mas quer proteger. Quer proteger. E, portanto, às vezes, é por isso que na relação parental, os pais sempre se sentem superior ao filho, que é um problema que se apresenta na adolescência, não é verdade? Que ali bate. Na infância, tudo bem, né? Chega na adolescência, esta superioridade protetora do pai para o filho já se torna problemática. Tá vendo? Então, vamos ir. E aí, vamos querer. Agora, quando surge
Mas uma emoção, atitude de admiração, de servidão, de amizade e de proteção, de maternidade, de amor materno, existe o sentimento de posse. É o amor conjugal. Não é assim? E aí, então, na verdade, essas nuances. Então, Rupa Goswami, vendo esta evolução, ele classificou o Sringara, o Rata e o apego nessas formas, tá? Nesse Staibhava de tranquilidade, que se torna Shanti, servidão, que se torna o amor servil, amizade, que se torna o amor de amigo, amor parental, que torna esse amor de pai, de mãe, e o amor conjugal, que se torna... Então, aí, essas emoções, elas... Então, cada um de nós temos uma emoção particular na relação com a divindade. Então, e são amor plenos. Não pode ser que haja uma nuance de qualidades que pode falar um é superior ao outro. Não. Eles podem ter uma intensidade diferente de emoções, mas cada um desses amores são plenos em si. Entendeu? Então, o servo nem pensa em querer dormir com o objeto do seu amor. Tá? Não há essa nuance. O yogi nem pensa em querer ser amigo. Ele está contemplando, Deus é tão distante. Entende? Então, são nuances da experimentação do luminoso, do sagrado, que um grande teólogo protestante, Rudolf Otto, ele escreveu um livro muito famoso chamado Sagrado. Nesse livro, O Sagrado, é um livro Fenomenologia de Religião, que ele explica o que é a experiência de Deus. Então, ele analisa, tem dois tipos de experiência de Deus. Quando você realiza Deus, baseado no sentimento de admiração, que começa lá em Shantana, Deus é visto como sendo o quê? O mistério tremendo. Aquele mistério que dá temor, que faz... você fica assim, que é exatamente o tipo de sentimento que as religiões nos deram. Por isso que a gente tem tanto trauma de infância com religião, temer a Deus, não é verdade? Então a gente segue a religião, as leis da religião, a instituição, por temor a Deus. Então esse é o estado elementar da religiosidade, do sentimento de amor por Deus. É um amor que ainda não é amor porque é platônico. Mas, agora, quando você entra na intimidade e desenvolve aquela relação íntima com Deus, Rudolf Otto, apesar de ele não estar analisando Bhakti, né, ele analisa Bhakti sim, porque o Rudolf Otto, apesar dele ser um teólogo luterano, ele viveu muito tempo na Índia e ele inspirou-se muito nas religiosidades de Bhakti para entender a sua análise. Ele não dá o crédito, claro, mas ele se inspirou, ele tinha o conhecimento da nuance dos sentimentos de Bhakti, ele morou na Bengala, estudou as tradições de Chaitanya. Mas aí ele fala, quando você realiza Deus na intimidade do amor, ele não é mais um mistério tremendo, ele é o mistério fascinante, o mistério que cativa. Assim como Mãe Yashoda, ela não estava interessada em ver Deus, Krishna, como Deus, o universo, quando ele se manifestou na boca dele, ele mostrou todo o universo. Não, ele está interessado no amor da mãe. Então, o amor, quando a intimidade do amor faz com que você vá além de amar Deus. Você ama o seu filho, você ama o seu amigo, você ama o seu namorado, o seu esposo. Então, esta é a mística do amor, que é baseado no princípio de que estes sentimentos, essas emoções, podem existir no mundo como um reflexo destas emoções que existem de uma forma arquetípica na realidade espiritual. Então a teoria de Rupa Goswami é desenvolver esses rastas
E nisso ele nos dá todas as nuances dos amores das raças virates secundários que dão coloração. Então, isso, agora eu consegui tentar, talvez, fazer essa explicação dessas emoções. Entende? Podemos ter motivos. E essa lila que o senhor citou é uma das mais lindas que existem do livro de Krishna, e é a minha preferida, por acaso. Foi a que me cativou assim de uma maneira muito forte. Mas mesmo assim, pode falar. Diga. Diga. Pode falar, não está falando. Eu ia pedir para que você também comentasse como que o Agni Purana ele influencia em Bhakti. O senhor cita também. Existe alguma... O conceito de Bhakti, ele é falado de uma maneira... Porque o conceito de Bhakti é muito confidencial. A literatura védica, existe uma dialética histórica da revelação. Primeiro se revelou a parte do ritualística, dos rituais, viver no Dharma. Depois houve uma revelação de Jnana nos Upanishads, do Advaita, para que você possa se purificar, abandonar a dualidade. E depois foi dado revelações que falavam sobre essa natureza da não-dualidade em raça. E depois, Chaitanya Mahaprabhu, ele também veio, que a última encarnação de Krishna, além do conhecimento que foi dado sobre Bhakti, na obra chamada o Srimad Bhagavatam, que é o Bhagavata Purana, que fala sobre Bhakti de uma forma explícita. Você vai encontrar no Vishnu Purana, Agni Purana, Padma Purana, várias situações que falam sobre Bhakti, mas não de uma forma sistemática, como nos é apresentado no Bhagavata Purana. Então, o Bhagavata Purana, o 10º canto do Srimad Bhagavatam, o Bhagavata Purana, fala sobre estas raças específicas com Krishna. Porque nós temos que entender que o mundo espiritual tem duas dimensões. Não estou falando do mundo material. Quando você transcende e entra no mundo espiritual, dependendo de como você desenvolveu prema, você só pode entrar no mundo espiritual se tiver prema. Assim como, se eu quero ir para a Índia, eu preciso de duas coisas. Primeiro, ir na empresa e comprar uma passagem para a Índia. Certo? E segundo, o que eu tenho que fazer para ir à Índia? Saber a linguagem? Não tanto. Você falando inglês, você vira na Índia. Eu tenho que ir ali em São Paulo, lá na Avenida Paulista, na Consulado da Índia. O que eu vou fazer no Consulado da Índia? Tirar o visto. Tirar o visto de entrada. Tá bom? Se eu vou para a Índia e não tiro o visto, esqueço e embarco no avião para a Índia, se eu chego no aeroporto de Delhi, o que vai acontecer? Vai ser bloqueado. Né? Não. Até a passagem. Eu saio do Brasil, mas não entro na Índia. Então, da minha forma, moksha é se livrar do karma. Moksha é se libertar desse mundo. O conhecimento da ilusão deste mundo, que nos leva ao desapego desse mundo, faz com que eu possa romper o ciclo de karma e que não vai fazer eu nascer. Então, como eu não tenho nada que vai me trazer, enquanto eu tenho karma, eu vou para os mundos celestiais e fico rodando. Agora, quando eu busco conhecimento espiritual, eu alcanço o samadhi da unidade, de entender que eu sou igual a Deus, e eu sou diferente do... Eu não tenho nada que eu não tenho nenhum fator gerador de nascimento. Portanto, a alma não reencarna. Ela, na sua forma pura, ela se funde no ser de Brahman, Brahma Jyoti, na luz divina. E aí esse ser liberado é chamado Siddha. Os Siddhas não entram na dimensão espiritual. Eles ficam ali na periferia da dimensão espiritual. Por isso que no Brahma Samhita, uma literatura dos Agamas, dos Tantras Vaishnavas, ele explica que Shiva é um dos aspectos
Vishnu, que entra na criação do mundo, explicado isso no Purana, o olhar, o tempo, é Shiva, mas Shiva tem outro aspecto, que é o aspecto Sada Shiva, que ele existe na luz divina. Aqueles seres, os Siddhas, que se libertam deste mundo, ele é o Lokapala, o protetor das direções do mundo espiritual. E lá ele não deixa os Siddhas, que se libertaram do mundo, mas não têm a visa de amor por Deus. Não desenvolveram raça. Então, quem não desenvolve raça não tem visa para entrar no plano espiritual. Nossa. Entende? Mas ele se liberta. Fica numa condição que ele perde a sua individualidade e se torna um com Deus. Mas ele não pode ter a relação de amor com Deus. Então, são os dois caminhos do Vedanta, os dois tipos de moksha. Sim. Então, portanto, só falando sobre isso. Então, falando agora sobre o mundo espiritual. Quando você entra no mundo espiritual, existem dois bairros. Existe a zona A, a parte mais chique do mundo espiritual, né? Uma cidade não tem isso, sempre um bairro classe A. Aí depois você tem os bairros mais pobres, a periferia, os subúrbios, assim, em volta da cidade. Então existe também, tendo em vista as raças, aqueles que desenvolveram Shantarasa ficam numa dimensão, os que desenvolveram Dasyarasa têm outra dimensão. Então, existem duas dimensões básicas, que é Vaikunta, onde aqueles seres que desenvolveram amor por Deus numa atitude de reverência. Ele alcança Vaikunta, essa região que Deus é servido como rei, uma atitude de servo, sou servo de Deus. Há uma relação assim de reverência. Agora, aqueles que desenvolveram os laços mais íntimos, amizade íntima, amor conjugal, eles entram na relação no ser que é chamado Krishna Loka. Então por isso que Krishna está nessa. Então, os raças também têm, ou seja, todas as religiões, o mundo espiritual é muito diverso. Entende? Assim como Shakespeare fala, existe muito mais entre o céu e a terra que supõe a nossa vã filosofia. Sim. Tá? Então, as escrituras vão descrever todas essas dimensões, como você falou, a Agni Purana. Então, você vai encontrar toques dessas coisas, mas a sistematização de raça foram feitos depois da vinda da encarnação de Krishna como Chaitanya Mahaprabhu, que ele veio com os seus associados e, portanto, ele explicou em detalhe todo o conhecimento que está no Srimad Bhagavatam, nessas raças que você falou que te atrai mais. 10º canto tem essas raças. Mas essas raças são muito confidenciais, sabe por quê? Porque se você não entende que Krishna é o absoluto, é Deus, e pensa que ele é apenas como nós, uma alma como nossa, que se tornou iluminado, você vai querer imitá-lo. Uhum. E, portanto, as atividades de Krishna, elas não são como as atividades, nem mesmo das encarnações de Vishnu. Vishnu encarna para estabelecer o Dharma, ensinar o que tem que ser feito, como não ser feito. Krishna não. Krishna vem aqui, tocando a sua flautinha, seduz as almas. Por isso as pessoas falam, não entendo você, Hare Krishna. O seu Deus é um Deus curtidor. O seu Deus é um Deus... Ele tem 16 mil namorados, 16 mil esposas, 108 namoradas, ele só está curtindo e você fica praticando celibato aí, praticando austeridade. Porque eles acham que nós temos que Deus é para ser imitado. Deus é para ser seguido o passo quando ele vem ensinar o Dharma. Então isso é a natureza das encarnações de Vishnu. Mas Krishna não é a encarnação de Vishnu. Ele é a suprema Bhagavan Swayam, a suprema personalidade da divindade que exibiu suas qualidades íntimas para que você possa desenvolver esse amor por Deus. Então, por isso que o processo de Bhakti, que é ensinado, a minha tese, eu explico sobre o sadhana, porque o processo de, quando você tem um mestre iluminado nessa tradição, ele vai te ensinar como estudar essas escrituras.
e como meditar. O processo de Bhakti, além de seguir regras de purificação, é um processo de meditar através de um processo de visualização criativa. Você se inspira nos associados eternos de Krishna no mundo espiritual e segue os passos deles. Então você vai servir a Krishna como em amor conjugal, servindo as esposas, a namorada, a mãe. Então você vai se aproximar desses associados eternos para desenvolver essa relação com a divindade. E por isso que é uma coisa muito confidencial, por isso que esse conhecimento de Bhakti eu ensinei de uma forma acadêmica. Mas você só pode entrar, ele é esotérico, você tem que ser iniciado no mestre espiritual para você possa praticar, além das regras e regulações de purificação. Você também, por se qualificar assim como Patanjali. Primeiro você tem que fazer Bahiranga, se qualificar, para depois fazer Shamyama. Então, para você poder fazer esse Tiraganuga Bhakti, essa sadhana, essa disciplina de seguir o passo dos associados eternos, começar a meditar para desenvolver o amor por Deus. Você tem que se purificar daquilo que faz você pensar, porque nós estamos ainda presos, a nossa mente ainda está programada a querer desfrutar do mundo material. Então, portanto, a vida Bhakti se apresenta pelo processo do quê? Da revelação, pela graça do guru, do mestre espiritual, que é um devoto puro. Nós podemos ouvir os santos nomes. Nós podemos ouvir a lila, as atividades de Krishna. Por ouvir essas atividades de Krishna, da boca de seres autorrealizados, nós começamos a desenvolver atração por isso. Parandristwani Vartante. Como Krishna diz, você não pode restringir os sentidos dos objetos desse mundo, porque o desejo fica na mente. Mas se a sua mente desenvolveu um gosto superior pela sua meditação, por isso que Bhakti é meditação, é parte da meditação. Começa com a meditação passiva e se torna ativa através de serviço. E, portanto, o que acontece? Se a relação com Deus é serviço, nós temos que, neste mundo, servir a Ele aqui fisicamente. Deus que é infinito, que é ilimitado, Ele entra pela sua graça dentro do nosso limite. Assim como a criança, não sei se eu deixo exemplo para você, o que a criança faz o dia inteiro? Brinca, não brinca? Quando a criança está brincando, ela está imitando o mundo dos adultos, não está? Aí você pode falar, então, se o mundo dos adultos é o ideal da criança, por que ela não vive logo o mundo do adulto? Claro que ela não pode viver o mundo adulto, porque ela não é madura ainda, ela não desenvolveu. O seu corpo físico, o seu corpo emocional, o seu corpo intelectual, racional, lógico, a sua vida sexual, nada está desenvolvido, ele não pode viver o mundo adulto. Então, o que ele faz? O que a criança faz? Ela imita, ela faz uma visualização criativa, tá vendo? Raganuga Bhakti. Uma visualização criativa do mundo do adulto no seu brinquedo, na sua bonequinha, no seu carrinho. Não é assim? Imita o adulto. E aí, imitando, ela cresce emocionalmente para se tornar um adulto e poder viver. Então, da mesma forma, nós somos crianças espirituais, imaturos espiritualmente. E, portanto, nós, assim, seguindo na mão de nosso guru, nosso pai espiritual, ele nos dá um monte de brinquedos pedagógicos. E nós, o que nós fazemos? Brincamos de bonequinha. Damos comidinha para Krishna na forma da deidade. Botamos Krishna para dormir. Brincamos, dançamos. Então, o ato ritualístico é o ato de crescer para que possamos sair da nossa infância espiritual, a nossa maturidade espiritual, que aí nós podemos entrar nessa realidade.
não entramos nessa realidade, porque os nossos sentidos ainda não estão purificados. Nós ainda não recebemos a graça. Vishbhakti é servir a Deus usando os sentidos, na parte externa. E depois, à medida que nos aprofundamos, usamos a mente, meditamos. Enquanto somos neófitos, temos que brincar, temos que nutrir. Essas coisas é importante, porque nós tratamos ele como se fosse uma pessoa que o devoto cozinha para Krishna. A vida do devoto é toda voltada a servir Krishna. Ele não tem casa. A casa dele é o templo, onde ele tem seu altar, ele cozinha para Krishna. Ele nem mesmo cozinha para si. O devoto, quando ele cozinha, ele não come antes de oferecer a Krishna. E aí, quando ele oferece a Krishna, ele recebe o resto para sada. Isso é um exemplo de servir, assim como a empregada na sua casa. Ela paga para cozinhar, não é verdade? Agora, se a empregada cozinha, e aí ela serve para ela na cozinha e come primeiro antes do patrão. É correto? Tudo bem, ela pode comer para experimentar para ver se está bom, né? Mas ela não vai desfrutar. Né? Ela comeu... Sim. Tá certo? Para ele. Então, esse é o processo. O Dharma espiritual é a gente compreender, né, que o desfrutador de tudo é Ísvara e que a gente está aqui em função dele. Exatamente. Né? Porque ele essa é a lógica. A importância também da gente se estabelecer no autoconhecimento, Svadhyaya, para que a gente possa estar sempre aprimorando as raças e as emoções trocadas nos nossos relacionamentos do dia a dia, para que a gente possa evoluir desse ponto de vista espiritual, aprimorando as nossas relações, porque é dessa maneira que a gente estaria manifestando, né, a presença divina, digamos assim. Por isso que nós, usando a mensagem de Jesus, né, amar Deus sobre todas as coisas, isso é Bhakti. Amar o próximo como a si mesmo significa nós temos que constelar no Dharma também. Quando nós adoramos, nós respeitamos nossos pais, essas autoridades, nós estamos assim, nos preparando, nos purificando da inveja. Entendeu? Porque a inveja é o desejo de ser Deus que nos mantém aqui. Então, quando nós começamos a aprender a agir nesses dharmas inferiores, mas ainda assim esse dharma inferior é para nos qualificar para entrar nessa fase que é exatamente, parafraseando o Yoga Sutra, né? o Antaranga de Bhakti. Tá certo? O Antaranga de Bhakti. Então, nós temos que vai de regras e regulações, os princípios são importantes, e lado a lado, as regras e essa espontaneidade de querer amar a Deus, de se inspirando pelo exemplo dos devotos puros. Bhakti, vou explicar para você, Maria Clara, você não se torna um devoto com conhecimento. Não adianta eu converter você, Maria Clara, a ser uma devota. A pessoa não se torna devota por filosofia ou por convicção filosófica. Que eu posso te convencer, você que ser um devoto é mais importante, até esse público todo que está ouvindo, eu posso estar convencendo você, mas não adianta nada, daqui a pouco vocês ouvem outra filosofia e vão te converter em outras coisas. O que faz a pessoa se tornar um devoto é a companhia de quem é um devoto. Porque a devoção a Krishna é um contágio. Você é um vírus. Quem tem amor, por isso que nós temos que buscar a nossa fé em Deus, ela cresce quando nós buscamos satsanga, a associação com os devotos. Aqueles que têm amor por Deus têm o poder de nos contagiar, nos inspirar. Por isso que o sangha, em todas as religiões, é importante no budismo, a igreja no cristianismo, a companhia das pessoas que estão na frente é de extrema importância para nos inspirar pelo seu exemplo, porque esses exemplos são, assim, os modelos arquetípicos de como nós devemos nos situar dentro desses bhavas, dessas emoções que têm que se tornar raça. Todos nós podemos ter uma atração por um bhava, mas ainda não é raça. Todos nós podemos ter uma atração
por Deus nessa posição, mas ainda não é a nossa raça. A raça vai ser desenvolvida à medida que purificamos no serviço, no momento então, a nossa visualização criativa no momento vem dessa forma. Aquilo que no momento nos atrai mais nos inspira, mas a nossa relação com Deus vai ser revelada pela graça dele, quando ele vê Sim. nosso esforço. Sim? Então, acho que chegamos lá, né? Interessante que a observação dessa experiência ritualística dos devotos de Krishna, ela nos coloca, realmente nos inspira a observar o mundo para além das formas, né? Então, assim, a gente se inspira na essência, que existe dentro das formas arquetípicas que são reproduzidas de dentro desse simbolismo religioso, digamos assim. Podemos finalizar, professor? O que o senhor acha? Podemos, já passou. Mas eu acho que deu para fechar, né? O que você acha? Acho que sim. Muito bom. E a gente pode, oportunamente, também marcar de falar, de repente, do Bhagavad Gita. Pode botar um outro tema e fazer um novo encontro. Não tem nenhum problema. Estou à disposição para servir vocês. Gratidão. Eu gostaria de terminar só com uma mensagem: que todos os seres sejam felizes e ditosos e que haja muito amor, liberdade e paz para todos. Grande abraço, professora. Namastê. Hare Krishna. Hariom. Hare Om.